Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Após uma semana movimentada, marcada por negociações no Palácio Aloísio Filho, os servidores do município permanecem em greve. O plenário da Câmara Municipal, na terça-feira passada, chegou a ser ocupado pela categoria, que reivindica a reposição salarial integral da inflação. Nesse processo, a Câmara Municipal, a presidência da Câmara Municipal, tem exercido um papel de mediação entre a Prefeitura e os servidores. Por isso, no Jornal da Câmara de hoje, nós recebemos o presidente da Câmara Municipal, o vereador Cássio Trogildo, para fazer um balanço desse processo de mediação, não só na relação com os servidores do município, mas em relação a outras questões que têm pautado a cidade e o plenário. Vereador, bem-vindo ao Jornal da Câmara, obrigada pela presença aqui. Obrigado, um prazer sempre estar aqui no Jornal da Câmara, participando aqui e trazendo o que tem acontecido no dia a dia da Câmara Municipal. Pois é, vereador, a partir dessa relação com o SIMPA, com os servidores do município, como o senhor avalia o papel de mediação da Câmara nessa questão? O ano passado, eu era líder do meu partido, PTB, então participei intensamente de todo o processo negocial. Tivemos uma paralisação também, que, se eu não me engano, durou 14 dias, mas tínhamos um processo bem mais complexo, que era o chamado efeito cascata, que assombrava aí os servidores públicos municipais, com a possibilidade de redução de até 40% dos seus salários. Isso me parece que foi superado, tivemos um projeto de lei que tramitou aqui nessa casa, foi judicializado e o judiciário então deu a palavra final de que estava valendo aquele novo procedimento. Este ano, enquanto presidente da Câmara Municipal, eu tenho cumprido muito mais um papel institucional. Existem outros vereadores que estão participando, em especial o líder do nosso governo, o vereador Kevin Krieger, que tem participado em nome dos vereadores da base nesse processo negocial. Nós tivemos na semana passada uma reunião de negociação aqui na Câmara, na terça-feira. Na verdade, naquele momento nós emprestamos o salão Adel Carvalho para o vice-prefeito vir até aqui, acompanhado de vereadores da casa, o líder do governo, o líder da oposição, ter uma rodada de negociações com o comando de greve. Eles tiveram uma reunião às 9h30, que terminou às 11h, e marcaram de retornar às 13 horas. Retornaram às 13 horas, a negociação não avançou, tendo em vista a situação econômica do município. Na verdade, os municipários querem diminuir este fracionamento dos 9,28, que é a inflação do período, e o Executivo tem colocado que está no seu limite de atendimento desta possibilidade. Eu estava fora da casa, inclusive tratando sobre o outro assunto, que é a questão da audiência do Uber. Eu estava indo no estádio Beira-Rio conversar com o presidente Vitório Pífero para tratar da audiência pública do Uber, quando me ligaram solicitando se os municipários poderiam fazer a sua Assembleia Geral no plenário Otávio Rocha. Nós tínhamos aprazado para aquela terça-feira uma reunião do Comitê de Segurança, inclusive com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que acabou cancelando naquela manhã. Então o plenário estava disponível, nós então disponibilizamos o plenário Otávio Rocha para que acontecesse a Assembleia Geral. Eu retornei à Câmara Municipal, quando então fui comunicado de que os servidores decidiram em Assembleia permanecer no plenário Otávio Rocha. E solicitaram inclusive uma audiência com o presidente da casa. Eu os recebi, acompanhado de alguns vereadores. Disse para eles naquele momento que, logicamente, que gerava um transtorno a questão da permanência deles. Se vocês querem tratar como ocupação, como invasão, eu vou tratar como permanência. Vocês estão em Assembleia, vão permanecer um período aqui na Câmara Municipal. São todos servidores públicos, estão acostumados a zelar pelo seu local de trabalho cotidianamente, então a Câmara, o plenário estava entregue para eles e que eles teriam que então zelar também por aquele espaço. As negociações foram reabertas na quarta-feira, dia de sessão, às 14 horas, nós acabamos não tendo sessão, e aí se teve uma nova rodada de negociações, onde foram feitas 3 propostas, e os municipários, então, o comando de greve, trouxe para os servidores que estavam aqui na Câmara Municipal, e eles então decidiram retirar-se da Câmara Municipal e fazer uma assembleia no dia seguinte, na quinta-feira. Entregaram o plenário intacto, inclusive limpo, como nós imaginávamos que seria
a conduta de servidores municipais que estavam aqui permanecendo. Bom, no outro dia houve assembleia e das 3 propostas que o Executivo apresentou, nenhuma delas, então, contemplou aquilo que os municipários entendiam ser como possível para terminar com o movimento. Então, nós nesse momento, esperamos que ainda se encontre uma outra possibilidade para que todos retornem ao trabalho, porque, logicamente, o servidor não gosta de não estar trabalhando e principalmente, a população de Porto Alegre perde com esses locais onde, em função da paralisação, o serviço não está tendo a sua devida execução. Uhum. Pois é, justamente essa questão da crise financeira, né, que motiva a greve, motiva também a posição da Prefeitura, foi tratada em vários outros momentos já neste ano aqui na Câmara Municipal, por meio das comissões permanentes, também no plenário. Como a Câmara Municipal tem se portado, vereador, diante desse cenário de crise, que não é só do município, é um cenário nacional e internacional, mas que começa a atingir o município agora? Quais são os planejamentos, as expectativas da Câmara Municipal? Na verdade, a Câmara tem sido solidária, em especial com o Executivo, em todos os momentos quando o Executivo manda projetos de lei para cá, que tratam justamente nessa questão da arrecadação, da melhora do combate à sonegação e no ajuste da máquina pública para justamente contrapor esse momento. São situações que nem a Câmara Municipal, enquanto Legislativo, nem o Executivo Municipal conseguem sozinhos atacar. Nós temos, na verdade, uma crise econômica mundial, né, uma grande crise financeira do governo federal, do Estado do Rio Grande do Sul nem se falar, com parcelamento de salários há vários meses, né? E a Prefeitura tem conseguido fazer os seus ajustes para conseguir manter em dia os seus compromissos. E para isso, logicamente, foi necessário um grande aperto financeiro e em algumas áreas até redução de alguns serviços, né? Nós não podemos diminuir a saúde, nós não podemos diminuir a educação, nós não podemos diminuir a assistência social, então fica realmente na escassez, muito mais complexo de administrar, mas precisa, logicamente, muito mais gerenciamento para aplicar da melhor forma os recursos públicos. Sobre essa outra questão que tem movimentado muito o plenário e as comissões da Casa, que é a questão do projeto de lei do Executivo que regulamenta serviços como o aplicativo Uber. No dia em que não houve sessão plenária, na quarta-feira passada, deveria ter havido também uma audiência pública que foi reagendada por questões de espaço. Essa decisão da Casa foi interpretada, foi criticada por algumas categorias, inclusive por alguns vereadores, mas elogiada por outros pela questão do espaço que será maior. No próximo dia 5 de julho, qual é a expectativa para esse encontro, vereador? Primeiro, deixar muito bem claro que não houve uma divisão assim, a favor ou contra o adiamento da audiência pública. Houveram posições muito isoladas, no sentido de achar que nós deveríamos manter a audiência. Ficou comprovado no dia, né, nós com o plenário, com a permanência dos servidores públicos municipais, e depois uma grande movimentação de taxistas no entorno da Câmara. Alguns dizem que foi 600, outros dizem que foi 2.000, mas pegando pelo menor número ou pela média, se tivesse aí 1.000 taxistas, já se verificaria que seria impossível a realização da audiência pública aqui no nosso Palácio Aloysio Filho, no nosso plenário Otávio Rocha. Nós temos capacidade para 200 pessoas, acomodar bem 200 pessoas. O normal de fazer audiência pública é na Câmara Municipal. Por isso nós marcamos primeiramente a audiência na Câmara, porque a ideia era poder discutir aonde se discute a maioria dos temas da cidade. Nós verificamos as movimentações da cidade através das redes sociais, da mobilização dos taxistas, das pessoas que estão executando hoje o serviço do Uber, e verificamos que realmente havia uma grande mobilização da cidade para participar da audiência. Então decidimos, na mesa diretora, eu comuniquei também por um grupo de WhatsApp que nós temos todos os vereadores, e na segunda-feira, dia 21,
No início da sessão eu paralisei a sessão, chamei todos os vereadores presentes, que naquele momento eram 19, e então conjuntamente nós decidimos, justamente por uma questão de segurança e até para propiciar o debate, nós buscarmos um local maior. Na mesma tarde do dia 21 já começamos a verificar alguns locais, e aí as opções eram o ginásio Tesourinha, que está interditado desde o temporal de janeiro, o ginásio da Brigada, que também está em obras, o ginásio da Academia, que está servindo de alojamento para os soldados que estão em curso da Brigada Militar. Então nos surgiu a ideia do Gigantim, que hoje tem, pelo seu plano de prevenção de incêndio, uma capacidade para 5.000 pessoas. Entramos em contato com o presidente Vitório Pífero, que inclusive fez uma cirurgia no joelho, estava operado, né? Mas que na terça-feira fez questão de ir até o clube nos receber e então disponibilizar o Gigantinho para que nós possamos fazer esta audiência pública. Nos parece que é um local apropriado, amplo, nós poderemos ter lá todas as questões de segurança executadas, teremos portões de acessos diferentes para os dois polos, para as duas ideias que vão ser tratadas lá, os contra e os a favor da regulamentação. Como o senhor falou, a questão do adiamento da audiência não é uma questão de divisão de opiniões, uma questão muito mais que prioriza a segurança. Mas a questão em si do projeto já dividiu a cidade em muitos momentos. O senhor acredita que o trabalho da Câmara Municipal, tanto na manutenção da discussão, quanto na tramitação do projeto, que já está agora na Comissão de Constituição e Justiça, vislumbra uma unificação, vislumbra uma solução para essa questão? Desde que o projeto foi protocolado, que foi anunciado o protocolo, eu já anunciei a realização da audiência pública. Primeiro, a audiência pública, para quem nos assiste entender, a audiência pública não é obrigatória. Ela não modifica em nada a tramitação do projeto. Então o projeto, que como você mesmo disse, está lá tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, não depende da audiência pública para ir adiante. A audiência pública ela serve para aquilo que é muito importante na Câmara Municipal, a discussão dos projetos, né, das atribuições do Legislativo, entre legislar, discutir e fiscalizar. Este é um dos temas, a discussão, o debate, que normalmente não é levado em consideração, inclusive quando nos avaliam aqui. E talvez esse seja o principal projeto do ano aqui na Câmara Municipal, juntamente com o orçamento que vem, com a LDO e com o orçamento que vem mais ao final do ano, que vai tratar de todas as questões orçamentárias para o próximo ano. Me parece que esse vai ser o projeto de maior envergadura. Então nós acertamos, inclusive, no Colégio de Líderes, na mesa diretora, as audiências públicas normalmente têm 10 intervenções, 10 inscrições de quem lá comparece. Nós ampliamos para 20 inscrições. Então nós daremos 10 inscrições para os que são favoráveis ao projeto e 10 inscrições para os que são contrários ao projeto. Mais a participação dos vereadores, que todos que estiverem lá também terão direito à sua manifestação. Então teremos a apresentação do presidente Capelari, por parte da IPTC, da apresentação do projeto, porque o projeto é do Executivo, né? Teremos uma prévia, inclusive, aqui no dia 29 de junho, na Câmara Municipal, com todos os vereadores que quiserem participar. Também o presidente Capelari vai vir apresentar o projeto detalhadamente para os vereadores, para que os vereadores cheguem na audiência completamente apropriados e já com suas dúvidas também sanadas, para melhor poder debater. Então, na verdade, quando a gente diz divisão, logicamente tem pessoas favoráveis e pessoas contrárias. Me parece, assim, não tem pesquisa sobre isso, mas o que a gente escuta é de que a grande maioria da população é favorável ao serviço do Uber ou das plataformas digitais. Logicamente que precisa de uma regulamentação. E é isso que está sendo feito nesse momento. O Executivo montou um grupo de trabalho, trabalhou durante 90 dias, construiu um projeto e que agora pode ser aprovado desse jeito ou pode ser melhorado, modificado, fruto da discussão que vai se fazer aqui no âmbito do Legislativo Municipal. Nessa sua fala, o senhor já adiantou algumas das questões que vão pautar a Câmara no próximo semestre, como o orçamento e a continuação da tramitação desse projeto em relação aos aplicativos. Mas
neste primeiro semestre, do fim nos aproximamos, né? No meio de julho entramos no recesso parlamentar. Até agora, como o senhor avalia as principais questões tratadas aqui? Como foi esse semestre de trabalho? Foi um semestre, eu diria assim, normal, muito rico, né? Nós estamos nos aproximando de mais uma eleição, tivemos todas as questões do cenário nacional aí que estiveram muito em tela, né? Mas nós tivemos um primeiro semestre bastante normal, com muita intensidade, muitos projetos sendo aprovados, mas mais do que os projetos, que é uma das atribuições do Legislativo, a discussão e a fiscalização foi muito profunda nesse primeiro semestre, como tem sido ao longo da existência do nosso Parlamento Municipal. A profundidade do debate e das questões, o acompanhamento, como agora está acontecendo com a paralisação dos municipários, e a discussão de projetos que não são de autoria dos vereadores, mas que vêm do Executivo para cá, como tivemos também no ano passado o Plano Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Educação, que são grandes projetos que são de iniciativa do Executivo e que tramitam aqui na Câmara e que são objeto de um grande debate durante um grande período. Tem sido um ano difícil para a política nacional e para a própria visibilidade, para a questão da credibilidade de todos os cargos, inclusive dos vereadores. O senhor acredita que a atuação da Câmara até agora nesse ano tem contribuído para retomar um pouco do valor da política? Com certeza. Eu me considero assim um otimista realista em relação a tudo isso. Logicamente que eu preferia que não estivesse acontecendo tudo que está acontecendo em nível nacional. Mas eu vislumbro que a população em si não tem motivo para ter descredibilidade com a relação política. Ao contrário, está se verificando que aqueles que estão malversando os recursos públicos estão acabando presos. E a Operação Lava Jato está levando exatamente a esta finalização. Quando é que na história desse país, e ao longo dos nossos 500 e tantos anos de existência lá desde o Império, quando é que os grandes poderosos da nação estiveram em xeque como estão hoje? Então, isso eu vejo como muito positivo e a população, me parece, eu tenho andado muito pela cidade, a população está verificando que tem muito de positivo nisso, que é esta, entre aspas, assim, limpeza daqueles que não merecem estar representando a população. Mas sempre se alerta que o Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores, é reflexo da cidadania, é reflexo da população. Outro dia, uma emissora de televisão estava anunciando que os condomínios estavam superfaturando tarefas. Quem são os administradores de condomínio, se não os escolhidos pelos condôminos? Mais recentemente tivemos a questão das próteses, médicos indicando próteses, vendas de próteses que não condiziam com a melhor condição. Quem são as pessoas? Médicos, operadores do sistema de saúde. Então, na verdade, a sociedade precisa botar o dedo na ferida e fazer a sua reflexão, né? Qual a sociedade que queremos? E tem que começar em casa, com os nossos filhos, na relação do dia a dia, no comportamento diário das pessoas, terminar com o tal do jeitinho brasileiro, que no final acaba sendo esse jeitão brasileiro lá que acabou tomando conta ao longo dos anos do poder da República. Bom, com certeza a Câmara Municipal também está aberta para esses debates profundos. Logicamente, e a todo momento fazemos. E a todo momento fazemos. Presidente, lhe agradeço muito por esse breve balanço das atividades da Câmara Municipal nesse primeiro semestre de 2016. Uma boa semana de trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer estar aqui no Jornal da Câmara, podendo relatar o trabalho que os 36 vereadores estão realizando aqui na capital de todos os gaúchos. Certo, muito obrigada. Eu agradeço também a sua audiência. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Acompanhe também a próxima edição. Até lá.